Olá, meus queridos jovens! Olha só quem é que está aqui hoje. Você está achando que eu vim só hoje? Não. Hoje eu trouxe o gatinho, o professor Rogério, tá? Portanto, meu ex-aluno aí, ó. É isso aí. Ok? E quando eu estiver gravando com vocês, meus queridos professores, meus queridos jovens alunos, tá? Os meus queridos professores que compõem toda essa equipe da mediação. Portanto, nós estamos aqui, claro, formando aquela equipe da geografia. E aí, está faltando um, tá? Faltando o professor Jorge. Mas, claro, está aqui hoje o mais velho e o mais novo, ok? Esse aqui é o cara, tá? Eu sou amigo do cara, tá? Portanto, com você, meu grande e ilustre Rogério, é toda a sua oportunidade. Sejam bem-vindos para essa viagem. Conclusão, hein? É isso aí, galera. Hoje a nossa aula é de revisão. Essa jornada da geografia, né, Ari, que começou aí, top de linha do professor Ari, levou aí até praticamente todas as aulas, mas aí a equipe toda trabalhando em Somos conjunto. equipe. Lógico, uma parceria para proporcionar aí para vocês a riqueza de conteúdo, de detalhes, e contribuir com a vida estudantil de vocês. Beleza? Não é isso, Ari? Com certeza, tá? E claro, hoje nós viemos aqui deixar aquela dica para a última avaliação, que é a aula 53.1, aquela super revisão, urbanização mundial, os problemas urbanos 1 e 2 e, claro, a urbanização no Brasil. Lembrando que, quando nós falamos de urbanização no mundo, nós temos dois tipos, países ricos e países pobres, nós vamos entender isso aí, ok? Mas, meus queridos, foi um encontro maravilhoso, tá? Portanto, essa nossa viagem, vem aqui comigo, essa nossa viagem, falando de urbanização, é um processo no qual nós estamos sempre ligados. Portanto, veja só, quando nós falamos de urbanização, o que é que nós temos por à frente? É esse processo que foi de urbanização, que não caiu do céu, tá? Não foi criado por Deus, tá? Mas vamos entender o processo de urbanização pós aí a Revolução Industrial. Tá vendo? As grandes mudanças foi com essa Revolução Industrial. E claro, a Revolução Industrial no Brasil começou recentemente. Quando eu digo recentemente, aproximadamente 80, 90 anos, por aí assim, ok? E claro, as primeiras cidades surgiram lá pelo Oriente Médio. Mas hoje nós temos dois tipos de cidades pelo mundo afora. Nós temos a urbanização dos países ricos e a urbanização dos países pobres. Lembrando que o Brasil é um país pobre, mas é emergente. Ou seja, a urbanização dos países ricos foi uma urbanização mais lenta, mais organizada. E a dos países pobres, como é que foi, professor Rogério? Bem mais acelerada, né, Ari? Essa, apesar de ser tardia, começou há muito tempo, se comparada aí com países desenvolvidos, ela foi acelerada. E por isso que, infelizmente, aí acarretou em vários problemas de ordem social e ambiental, certo, Ari? Quer dizer que ela foi desorganizada, tá vendo aí? Nós temos, ó, fatores de urbanização. No Brasil está relacionado à modernização do campo, está relacionado à concentração de terra e à Revolução Industrial. E aí vem aquela mistura de conurbação, região polarizada, metrópoles, megalópolis, cidades globais. Portanto, meus queridos, vamos lá. Fechou? Olha só, é com você, professor Rogério. Então, a gente tem aí, nesse primeiro momento, a definição do que seria a urbanização. Então, para falar de urbanização, a gente tem que entender que tem que haver o crescimento populacional. Esse crescimento populacional aí, galera, é o crescimento populacional na área urbana, certo? De um determinado espaço geográfico. Então, na cidade, a partir do momento que houve o crescimento, que as pessoas estão vivendo mais na cidade do que no campo, a gente pode falar que esse país é um país urbano, certo, Ari? Correto, em relação ao rural. Então, quando eu falo de urbanização, é o crescimento populacional das cidades que começaram a receber mais pessoas e começaram a crescer mais que o campo e também a expansão aí dos espaços das cidades. Certo? E aí, se começou a receber mais pessoas, nós temos o quê? Chamado êxodo
rural. Muito o bem. homem começou a deixar o campo e ir para a cidade, tá? Portanto, veja só que nós temos fatores repulsivos e nós temos fatores atrativos. Um exemplo, por que vocês gostam da aula de geografia? Por causa que o grande atrativo é o professor Rogério. Não, é o professor Ari aqui. Mas eu vou para a cidade porque na cidade tem uma qualidade de vida melhor. Será que é isso mesmo? Eu nasci no campo, tá? Eu sou um cara que nasci no campo, cresci no campo. Portanto, eu faço parte do êxodo rural. Eu vim para a cidade buscando melhores condições de vida, mas nem todo mundo conseguiu isso, né, professor Rogério? Com certeza, tiveram pessoas que vieram com todo aquele sonho de melhoria de vida, né, Ari? Correto. E foram, de repente, morar onde, Ari? Nas áreas periféricas que começaram a surgir nos grandes centros. E aí esse Certo? nome periférico, gente, é a periferia, Muito bem. pode ser favelização, hoje se fala muito de comunidades, né? Comunidade. Ou seja, você vai evoluindo e vai mudando. Por exemplo, o professor Rogério não tinha nem nascido ainda quando teve início a palavra cidades globais. E o Arimatea já estava terminando o curso de geografia. A palavra cidades globais é dos anos 80. São cidades que exercem a dominação, o principal nó da economia mundial. Portanto, isso são cidades globais. Muito bem. Tá certo? É isso aí, são cidades que influenciam aí na economia, né? Na concentração de multinacionais, bolsas de valores. Isso. E quais foram os fatores repulsivos, professor Rogério, para o homem deixar o campo? Aí a gente tem que citar a questão aí a gente falou, né, dessa melhoria de vida dentro da cidade, que foi o atrativo, e o repulsivo dentro do campo foi a questão da mecanização, quando a gente fala que principalmente no Brasil, né? Correto. A mecanização, ela acabou sendo aí um ponto muito importante para as pessoas começarem a deixar o campo em busca de garantir o trabalho dentro da cidade. Mas nós ficamos felizes porque nós temos muitos jovens aqui que estão assistindo nossa aula agora que trabalham no campo, porque bem. não tem como desativar campo e cidade, estão interligados. Os nossos alimentos vêm principalmente do campo. Com E aí, certeza. claro, esse campo modernizou. E eu trabalhava com enxada, papai dizia, olha, essa caneta é péssima, tá? A bicha pesava pra caramba, tá? O arado atrás de um boi lá, trabalhando, tá? E aí, de repente, eu vim parar na cidade, mas eu comecei a educação também no campo, tá, meus queridos? Eu iniciei como professor na área rural, lá na Paraíba, ok? E aí, o que é que isso vai ocorrer? O que é que tem a ver com isso, professor Arimatea? O que é que tem a ver com isso? Que nós estamos num país subdesenvolvido. Ah, opa, passou muita coisa aqui. Calma, volta aí, volta. Aqui, calma, pô, não sei o porquê aconteceu. Aí. Aqui, tá? Portanto, a urbanização por grupo de países. Nós temos os países capitalistas desenvolvidos, tá? Que é a Europa, é os Estados Unidos, é o Canadá. Países emergentes, o Brasil, tá? Vamos nos preocupar com o Brasil aqui, ok? E tem aqueles países periféricos, que é o caso lá da África. Mas nós vamos dar ênfase à nossa avaliação. Atenção, galera, fica ligado aí, tá? Avaliação. Ô, professor, eu estou louco para ficar de férias, tá? E aí, Brasil é país emergente. Veja só que mapa lindo, maravilhoso, né? Muito bem, né? A gente tem aí o nível de urbanização mundial com base em 2015. Então, falar de urbanização, o aluno tem que entender o seguinte, Ari, que tem ainda países que não passaram pelo processo de urbanização, que ainda tem pessoas vivendo, maior parte das pessoas vivendo no campo, na área rural. Mas aí a gente tem um mapinha aqui com o nível de urbanização mundial, onde a gente consegue ver o Brasil aí em vermelho, né? Tipo assim, se esse mapa fosse de PIB, né, seria uma coisa maravilhosa, né? Mas a gente está falando de taxa de urbanização. Então, a média da urbanização brasileira está em torno aí de 85%. Ou seja, né, as pessoas vivendo no Brasil aí, maior parte das pessoas moram hoje nas cidades. Professor Rogério, mostra para mim aí onde é que fica o continente africano, que eu estou percebendo que nesse continente africano a maior parte da população não mora no campo ainda, né? A galera sabe onde é que fica a África? Olha a África aqui, ó. Aí. Olha aí, galera. Portanto, olha só, a maior parte dos países africanos... Galera, um aviso para vocês. Não vai estar na prova, mas é atualidade, tá?
O único país industrializado chamado emergente que ainda não é urbano. O que é um país urbano? Quando mais de 50% da população mora na cidade. Muito bem. É a Índia. E onde é que está a Índia? Esse paizinho aqui, ó. Portanto, esse paizinho, mais de 50% dele ainda mora no campo, tá? Mas vamos em frente. Portanto, a urbanização, tá? Pelo mundo afora, teve uma diferenciação. Olha que palavras lindas. Hierarquia urbana. Lembrar para vocês que nós temos duas hierarquias urbanas, uma tradicional e a outra moderna, não é isso mesmo, professor Rogério? É isso aí, Ari. A tradicional, né? Vamos colocar. A gente tem que pensar antes desse avanço da telecomunicação, certo, Ari? E também da comunicação a nível Brasil, nível mundial, que é aquela hierarquia onde a cidade lá no interiorzinho, no campo, era difícil ter um acesso, né, apesar da hierarquia, diretamente com a metrópole. Correto. Por quê? A gente não tinha na época ainda meio de transportes avançado e nem a comunicação. Já agora, quando a gente fala da moderna, hoje aquela cidade local, muitas das vezes ela vai ter o contato, quando ela precisa de algum serviço, não lá com o seu centro regional, ela já pode procurar diretamente a sua metrópole a nível Brasil e realizar todas essas atividades e transações. E isso é interessante, Ari, por quê, galera? É o seguinte, por que isso foi possível agora? Porque a gente tem, até no campo tem a internet. Maior prova disso aí, olha lá no campo a galera recebendo nossas aulas. Correto, em tempo real, né? Em tempo real, mas tem que ficar claro o seguinte, apesar de toda a mudança nessa hierarquia, a gente tem que saber que até hoje o grande centro financeiro do Brasil é a metrópole nacional, que é São Paulo, que acaba influenciando até os dias atuais, certo, Ari? E um detalhe, São Paulo ela é uma metrópole nacional, ela é uma metrópole internacional, muito bem. Ela é uma cidade global. Porque o que é cidade global? São aquelas cidades que têm influência sobre a economia mundo, tá? Ela é uma mega cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. A cidade global não precisa ter um número X de habitantes, é para ter influência sobre a economia mundo. Muito bem. Um detalhe, tá? Cidades globais predominam os países ricos e mega cidades predominam os países pobres. Portanto, mega cidade tem muitos problemas, com exceção de Nova York, de Paris, que é a única mega cidade da Europa, Paris, com exceção de Tóquio. São Paulo ela é uma cidade cosmopolita que tem gente de todo que é parte do mundo. Muito bem. Ok? Portanto, São Paulo é tudo e mais um pouco, tá? E só lembrando que megacidade, para quem esqueceu aí, né, Ari, são cidades que têm mais de 10 milhões de pessoas. Mais de 10 milhões de habitantes, viu? Fica ligado nisso aí, tá? Muito bem. Ok? Portanto, olha aí a conurbação. Olha só esse mapinha aí, fica ligado nele, ó. Ok? Olha só, lembra que eu fiz o desenho para vocês no quadro que estava sem esse aqui? Mas hoje tem essa imagem aí perfeita. A B juntou, ó. O C nem é B nem C. Quer dizer, o C nem é B nem A, desculpa. O C está mostrando que estão interligadas, certo? Portanto, no meio, de um lado é um município, do outro é outro, tá? Mas isso aí vai ter dificuldade até para administrar, né, professor Rogério? Sim, sim. Porque aí cresce tanto a cidade, né? Porque daqui a pouco já não consegue delimitar o que é cidade A, o que é cidade B. Correto. Então fica às vezes para organizar, não é da minha responsabilidade, é da gestão de tal município. Então é uma área de difícil aí, vamos colocar, uma difícil problemática para resolver, né, Ari? E toma cuidado, tá? Isso predomina principalmente na região centro-sul do Brasil. Muito bem. Na região norte, tem poucas cidades conurbadas, pouca região norte, tá? Ok? Eu já vi questões no Enem dizendo assim, na região norte, quer dizer, dizendo que todas as capitais dos estados brasileiros são conurbadas. Não. Porto Velho, por exemplo, não é conurbada com ninguém ainda, tá? A não ser amanhã, né? Aí a gente tem que pensar em área de grande densidade demográfica, né? Correto, tá? Vamos mais um outro. Aí, conurbação, vamos estar lá, olha só, problemas urbanos. Aí, meu filho, problemas urbanos são vários, tá? Nós temos aí macrocefalia urbana, que é o crescimento desorganizado. Nós temos a mobilidade urbana, que está relacionada à questão dos transportes, tá? Veja só, esse macrocefalismo urbano traz vários fatores. Quais são esses? Olha aí, violência urbana, o desemprego, a segregação social,
As áreas periféricas, como que o Ari bem falou há pouco, que pode ser chamada, eram chamadas de favelas, hoje mais comunidades, certo, Ari? E a segregação social, né, que é essa questão aí da expansão. A cidade começa a crescer de uma forma onde a gente já não consegue ter a mesma estrutura do que a sua parte central, certo? Correto, e isso é por causa de um crescimento rápido. Gente, aí a gente diz assim, a culpa é dos atuais políticos. Não, é um processo. É um histórico, né, Ari? É um histórico, ok? É todo um histórico. Eu deixei o campo, nem por isso eu fiquei rico de uma hora para outra. E nem sou ainda, tá? Eu falo de uma hora para outra, estou pensando que eu sou rico, né? Não sou, tá? Mas ao deixar o campo e ir para a cidade, você não vai conseguir casa. Você vai morar naqueles locais que dizem assim, essa é uma área de risco. Claro, é uma área de risco. Por quê? Porque aquele terreno não é bom para o capitalismo. Capitalismo urbano, tá? Com certeza. Capitalismo urbano. Mesma coisa é falar, sair lá do campo, que a industrialização também foi um dos fatores importantes, Sim, né, sim. desse processo migratório da urbanização do Brasil. Correto. Mas nem todos conseguiram trabalho, Ari. Não. E se não tem trabalho, onde que eu vou viver? Numa área mais rica ou numa área cheia de problemas? E aí você falou uma palavra que eu lembrei do outro. Se fala de trabalho, gente, a urbanização tem setor secundário, que é a indústria e a transformação, e o setor terciário. A maior parte da população economicamente na cidade vai trabalhar no setor terciário. Bem. Comércio e serviço, a gente tem o setor informal. Detalhe, eu falei para vocês que na cidade tem o setor formal e o setor informal. No informal tem o legal e tem o setor informal, ilegal, que é a chamada economia subterrânea, que no Brasil e no mundo gera muita grana, que eu falei para vocês que era o mundo das drogas. É uma economia informal subterrânea. Sim. Vamos para o próximo. Olha só que nós temos por à frente, tá? O termo mobilidade urbana, que lindo aquilo, é lá no Japão, tá? No Brasil não pode ser, tá? Olha só quanta coisa bonita aí, não é? Agora, o transporte consciente, também, isso não é coisa de Brasil também não, tá? É um grande desafio, né? Falando sobre clima, né, Ari? A conferência que Isso. aconteceu recentemente agora. Então, aí nós trazemos aqui informações para vocês sobre a questão do impacto aí por problemas gerados a partir desse não planejamento da mobilidade urbana a nível Brasil. Então, a gente tem aí um impacto que é o CO2, com a queima dos combustíveis fósseis, que gera aí muita liberação para a atmosfera, que contribui para efeito estufa, que a gente já falou durante o primeiro ano, e também para a questão do aquecimento global. Ilha de calor, né? Ilha de calor. Então, qual que seria o interessante, né? Buscar, né, nos grandes centros, nas cidades, alternativas, né, de mobilidade urbana, como o transporte em massa. E você sabe quem vai fazer isso? São os nossos jovens. Correto. Ah, professor, você está jogando a culpa na gente. Não estou jogando culpa em ninguém. Eu estou dizendo que a vida é um ciclo, meu filho, vai melhorando, tá? Ó, portanto, olha só, eu estou num ciclo lá que eu já passei da metade, já estou descendo. Tchau. E o Rogério está subindo ainda. E vocês ainda estão lá, ó, tentando subir. Tem que subir, meu filho. É isso aí. Tá? Ou vai ou racha. Tá? Vamos na frente. Olha que palavra bonita. Essa é com você, Rogério, porque essa palavra eu não sei nem falar. Olha, é gentrificação, galera. Olha, é um fenômeno também que vem acontecendo nas áreas dos grandes centros, das grandes cidades pelo mundo, que seria essa valorização das áreas que até então, Ari, eram áreas de velhos cortiços, de áreas abandonadas, que de repente, vem aqui comigo, já não tinha nenhum valor, galera, já não tinha nenhum valor lá para a questão da imobiliária, valorização da cidade. Mas de repente o que acontece? Chega uma grande empresa, um investidor, compra aquele espaço, aquela população que vivia muitas das vezes lá na proximidade, em precariedade, ganha uma pequena indenização, às vezes paga pouca coisa por aquele terreno e de uma hora para outra valoriza aquilo tudo e se torna ali um bairro nobre, top de linha. Você tem como exemplo para eles a questão do Porto, lá no Rio de Janeiro, que foi onde teve as Olimpíadas, né? Sim, sim. Tá. Bom exemplo. Pobre, vai embora daqui. Vai embora. Ah. Mudou tudo. Depois ficou só, ó, quem tem money, tá? bem. Faz-me rir, ok? Esse faz-me rir, isso faz uma diferença. Com certeza. Tá? Outros problemas urbanos, nós vimos na aula 49.1, problemas urbanos relacionados à moradia, à violência, poluição urbana. Se você não souber isso, pode matar, que é peste, tá? Porque isso aí é super fácil, meu filho. Tá? Super fácil. Mas vamos ver aqui rapidão, ok?
Veja só aí, ó, problemas urbanos. Olha o que, é que nós temos, moradia, precárias, favelas, tá? A violência das grandes cidades. Essa violência não é só dando um tiro na cabeça um do outro, é a violência no transporte também, por causa da questão de mobilidade de um lado para o outro. Muito bem. Tá? Contra as mulheres, contra os negros, contra os mendigos. Gente, isso é o Brasil, tá? E claro, nós temos a poluição urbana, que é a poluição do ar, a poluição do lixo, poluição hídrica. Nós moramos na capital aí, Porto Velho, mas ela é a segunda de pior saneamento básico do Brasil. Que pena, nós não somos a primeira, né? Poxa vida, sacanagem. É complicado, né, Ari? E aí, tá vendo só? Ah, professor, vai falar de urbanização do Brasil agora? Não, meu filho, nós estamos falando de Brasil, ok? Tudo isso foi Brasil, ok? Muito bem. Fácil, manda aí esse negócio aí. Como é que foi que Vamos lá. essa transformação toda aí? Eu adoro o gráfico. Taxa de urbanização do Brasil. A gente tem aqui um período de 1940 até 2010, que foi o último censo, né, Ari? Isso. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, você tem que entender o seguinte, eu falei para vocês que uma cidade é urbana quanto maior parte da população vive aí na cidade, certo? Então, 1940, será que eu posso falar que o Brasil já era um país urbano? Esse vermelho, indica o quê? Olha, o vermelho refere-se à população rural. E esse azul? População urbana. Ah, quer dizer que eu estou lendo uma cartografia? Olha aí, né, Ari? Isso, Muito bem. Os jovens aprenderam isso bastante. Show de bola. Por isso que é importante o aprender, né, da leitura de gráfico, de mapas, para poder desenvolver uma questão. Isso é matemática, viu, gente? Olha aí, se não der 100%, tá errado, tá? É verdade. Então, a gente tem aí, ó, 1940, o Brasil aí, 31% só do Brasil que era a população urbana. 69% da população do Brasil ainda morava nas áreas rurais, certo? Então, a partir da análise do gráfico, pergunta aí para você, querido aluno, qual foi o período aí que o Brasil tornou-se aí um país urbano? Mamão com açúcar, né, Ari? Isso, e você tem esse gráfico aí em barras verticais, você pode fazer esse gráfico assim, ó. Olha a dica aí, ó. Olha aí, ó. Olha o crescimento, ó. Tu quer saber porque que o Arimatea nasceu no campo? Tá aqui, ó. O Arimatea nasceu nos anos 60. Tu quer saber porque que o Rogério nasceu na cidade? Ele nasceu aqui, ó, nos anos 90, ó. Olha aí a diferença, tá? Ok? Portanto, olha a diferença. Olha a probabilidade de ser matemática, né? Sim, sim. Porra, quer dizer que eu aprendi matemática legal, ó. Muito bem. E aí a gente consegue observar, né, o Brasil tornando-se urbano a partir da década de 70. Não foi exatamente na 70, foi por volta de 67, 68. Isso, mas isso. No gráfico vou colocar fechado, 1970. Então, a partir desse período, maior parte das pessoas começaram a viver na cidade. E falamos aí sobre a industrialização aqui, né, Ari? 1950. Isso, correto. Então, a partir desse processo de industrialização, muitas pessoas migraram para as cidades. E a partir desse período só foi crescendo. Só foi crescendo. Só foi crescendo. E aí tem um detalhe, mudou as mulheres, aquela mulher que estava no campo, que tinha duas funções, cama e mesa, agora a mulher, ela vai lá relacionada com a educação, ela está relacionada agora ao trabalho, ela está relacionada à diminuição da taxa de fecundidade. Atenção, meninas! E aí, vocês fizeram aquela pergunta um para o outro assim, eu falei ao Rogério, eu falei, vamos levantar a mão aí, quem vai ter filho? Aí os meninos, ué! Falei, mulher, cara. Quem tem filho é mulher, não é homem não, rapaz. É verdade. Claro, tem alguns homens doidos para ter filho por aí, mas o homem não tem. O homem não tem filho. Tem, professor? Não, você é pai, tá? Aí você fica, de repente, pode não ser também o pai. Mas então, o jeito que tu criou, ajuda a criar. Fica feliz, tá bom? Então, quando fala da média de fecundidade do Brasil, está falando da média de filho por mulher, né? Por mulher, Muito bem. por Não, mulher. não é casal, não. É E mulher. aí pega de 15 a 49 anos. Muito Mas, bem. professor, o que foi? Fala. Eu conheço uma que ficou grávida com 13 anos. Tudo bem, tá? Mas sabemos que pega aí de 15 aos 49 anos. Não vamos discutir aqui os detalhes, né? É verdade. Isso aí fica para a faculdade, tá? Vamos para o próximo. Intensificação do processo de urbanização no Brasil a partir de 1920 foi motivada principalmente pela... Vamos lá, Rogério. Implantação aí das indústrias nas cidades brasileiras.
aí, consequentemente, o êxodo rural, certo? Mecanização agrícola, que entra como fator repulsivo, que a gente falou há pouco, né, Ari? Fator repulsivo. E a questão de substituir mão de obra assalariada rural. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, que é um problema muito antigo do Brasil, né? Maior parte das terras na mão da minoria e menor parte das terras na mão da maioria. Tem uma abelha aqui perto do meu ouvido dizendo que vai cair uma questão dessa na prova. Sério? Rapaz, eu sei. É uma abelha. Vai cair essa questão na prova. Essa daí é boa, né, Ari? Isso, porque isso é a realidade do Brasil. Vocês estão vendo como a geografia é importante? Você analisa a transformação do espaço geográfico no tempo. Tempo, tá? Portanto, aqui nós não estamos falando de algo que não aconteceu. Aqui não é ficção, aqui é real. Tá? Portanto, nós estamos aqui falando de algo que está no nosso país. Portanto, nesse momento, nós vamos deixar a terra, tá? E vamos para a cidade, que é o chamado êxodo rural. Olha esta imagem, isso cai no Enem, né? Ah, sim. Isso faz a questão do migrante. E atenção aí, ó. Pega essa aí. Vem aqui, olha só. Traz comigo aqui. Quando eu saí do norte de Bodocongó, a maleta era um saco, o cadeado era um nó, só trazia coragem a cara. Viajando num pau de arara. Aí não tem nem pau de arara, o cara tá vindo a pé, tá? Meio de transporte topíssimo do pau de arara é aquele caminhão coberto com uma lona, tá, meu filho? Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Isso foi nos anos 60, 70. Nos anos 70, vieram milhares de pessoas para Rondônia em cima daquele pau de arara. Assiste o documentário Nas Cinzas da Floresta. YouTube, vai lá no YouTube, esse fofoqueiro que tem aí. Coloca lá. Nas Cinzas da Floresta, tá? Portanto, olha as migrações do êxodo rural aí. E ela ainda está mais grávida ainda, né? Mas essa família é muito pequena, está parecendo família moderna, né? É verdade, que aí era 6, 7 meninos, né? Lá em casa foram 14, meu filho. Eita. 14. Tá? Você já pensou que era 13 irmãos comigo, 14, tudo mais bonito que eu, tá? O fake nasceu feio, imagina os outros como eram doentes. Vamos lá. Olha só como é que está a urbanização no Brasil agora. Show de bola. Média Brasil, 85%, galera. Então, assim, concentração aí da taxa de urbanização no Brasil, a região que concentra a maior taxa é a região sudeste, 93%. Centro-oeste, 88%. Sul, 84,9%. Norte, 73,5%. Nordeste, 73%. Então, menor taxa de urbanização do Brasil, região Nordeste, e a maior taxa da urbanização brasileira, região Sudeste. Então, essa concentração no Sudeste, Ari, de 93%, não é por acaso, ainda é reflexo de todo o desenvolvimento do Centro-Sul do Brasil, né? E se alguém quiser questionar, vai lá, que é contra o IBGE, tá? É verdade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Portanto, não é criação nossa. Vai lá, questiona o IBGE, ok? Portanto, a nossa urbanização, ela ocorreu tardio, quando você compara a primeira Revolução Industrial e a Europa, pode ser chamada também de recente. Muito bem. Os dois estão certos, tá? Século XVIII, século XX. Isso. Há 2 séculos. Correto. Muito tempo, né? Muito tempo. Concentrado e desigual, porque ficou principalmente na região centro-oeste, centro-sul do Brasil, principalmente na região sudeste. Teve o êxodo rural, né? Uma concentração fundiária, problemas socioambientais, tá? Que deram origem a quê? As regiões metropolitanas, né, Rogério? Muito bem, que são aí espaços urbanos interligados, né? Pelo aquele processo que falamos há pouco da conurbação, que vai crescendo ao redor da grande metrópole, que a gente já não consegue aí identificar o que é a cidade A, o que é a cidade B, e forma os chamados centros, regiões metropolitanas, as cidades que começam também a crescer, que têm as mesmas características da metrópole, né? Correto, e aí você vê no mapa, vem no mapa comigo. Vamos lá, no mapa. Veja só esse mapa, você tem aqui o que é região metropolitana, você tem aqui os colar metropolitano, que é as conurbações, região integrada de desenvolvimento Brasília e Petrolina Juazeiro, e aqui, ó, no Piauí, no Maranhão, ok? Petrolina e Juazeiro temos guia, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda, mas vamos seguir para a aula. Olha aqui onde tem uma escala,
tá? Portanto, meus queridos jovens, nós estamos chegando ao final aí dessa super revisão, mostrando para vocês como é fácil geografia. E aí, Rogério, nós só temos a agradecer a esses jovens, Com certeza. porque nós só estamos aqui por causa de vocês, meus queridos É jovens. isso aí, galera. São vocês quem faz a diferença. Vocês, meus professores, minhas professoras, eu queria aqui agradecer, primeiramente ao grande arquiteto do universo, depois a toda essa equipe da mediação e, claro, meus jovens, esse Brasil amanhã será de vocês. Estamos chegando ao final aí dessa nossa aula. Nós não queremos ver ninguém em recuperação, mas nós nos encontraremos no segundo ano. Muito bem. E aí, vamos aguardar ansiosos aí, né, Ari? Pela galera aí no segundo ano, para contribuir ainda mais aí com a vida estudantil de vocês. E lá no terceiro receber só novidades maravilhosas, notícias maravilhosas com certeza. do sucesso de cada um de vocês. E prepara aí o churrasco, um dia nós vamos parar aí na escola de vocês, Convide. Eu gosto mais daquele, comer aquele peixinho aí, mas não tem problema não, tá? Eu levo também o meu grande ilustre, o meu amigo Lobo, que esteve aqui em todo esse processo de gravações, e ele não aparece, tá? É igual aquele do Silvio Santos, né? Como é que é o Silvio Santos? Cadê meu amigo? Qual o nome Lombardi! dele? É isso aí. Oh, aqui é o meu amigo Lobo, tá? Mas eu vou chamar aqui o Lobo, ele vai vir aqui, eu acho que dá para ele dar um pulinho aqui, para vocês conhecerem, tá? Todo esse material produzido tem uma pessoa muito importante. O Lombardi no SBT não aparece, mas aqui nós temos a presença do nosso grande, ó, é esse cara aqui, é o Lobo. Portanto, toda a produção, Lobo, muito obrigado, tá? Trabalho, é um prazer trabalhar com você, meu amigo Rogério. É isso aí. Trabalho em equipe, é isso. E vocês, muito obrigado, tá? Portanto, o Lobo está voltando para a função dele, para nós terminarmos essa nossa aula. Mas, Rogério, fechou, meu amigo? Fechou, Ari. Agora, rumo a 2022. 2022, estaremos lá. Show de bola. Bye. Tchau.